Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Quando que dá para pegar trade contra uma zona de liquidez? A gente sabe que zonas de liquidez são muito boas para a gente seguir elas, seguir aquele movimento. Então, regiões de liquidez são regiões no gráfico onde a gente tende a ver pressão de demanda ou de oferta institucional entrando nessas regiões, o que gera movimentos bem vantajosos, trades muito assertivos, e isso é muito bom. Agora, quando que faz sentido a gente pegar o trade contra a zona de liquidez? Talvez porque a liquidez não está boa, talvez porque o contexto não favorece aquela liquidez e tudo mais. Então vamos entender sobre isso, que vai dar uma virada de chave no seu desenvolvimento e na sua leitura gráfica, consequentemente no seu resultado. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal e bora conhecer esse tipo de movimento que vai gerar muita oportunidade boa nas suas análises. Olha só, pessoal, vamos lá. Aqui a gente já tem um cenário desse. Vamos entender brevemente aqui como funcionam as zonas de liquidez, por exemplo. Existem várias zonas de liquidez, tá? Várias zonas de liquidez possíveis, que são muito boas. Agora, um exemplo de zonas de liquidez são fundos nivelados, por exemplo, o nível de suporte. Então, se o mercado vir caindo, por exemplo, e começar a nivelar fundos, ele cria um nível de suporte. O suporte é justamente criado a partir de fundos nivelados. E aí muita gente fica comprando nessa região e tudo mais, né? E a gente sabe que isso aqui, por exemplo, é uma zona de liquidez. Uma delas, né? Existem várias, essa daqui é uma delas. Fundos nivelados é uma zona de liquidez. E a gente sabe que quando o mercado ele fura esses fundos para capturar essa liquidez, ele entra numa região localizada abaixo dos fundos nivelados, que é uma zona de liquidez que tende a entrar pressão institucional, pressão de big player na demanda de compra, né? Pressão institucional de demanda nessa região. E aí muitas das vezes o preço faz boas confirmações e vem subindo forte, gerando bons movimentos de alta. Isso a gente vê frequentemente. Posso puxar até um exemplo aqui, olha só. Olha só essa captura de liquidez nítida que a gente tem aqui no mercado, que ocorreu recentemente. Olha só. Esse movimento aqui, por exemplo, é isso. A gente vê aqui fundos nivelados, olha só, uma baita zona de liquidez. O mercado furou esses fundos nivelados aqui, ó. Fez aqui a captura de liquidez. Isso aqui é uma captura de liquidez interessante. Tá vendo? Furou os fundos, entrou nessa região que tende a entrar pressão institucional de demanda e realmente entrou. Olha a tendência bonita que ele veio gerando aqui no caso no gráfico de 1 hora, lá para cima, gerando todo esse movimento. Então isso aqui, por exemplo, é uma captura de liquidez. E aí tem várias setinhas aqui, você tá vendo? Ó, setinha, 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 outra ali junto, outra aqui. Essas setinhas são trades que a gente mapeou aqui no time do Excelência Trade, né, que é o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência todos os dias em todos os mercados, né? A gente tem o programa de formação do treinamento de Excelência Trade, que você tem acesso ao nosso ambiente de prática, que é essa comunidade exclusiva, onde todas essas oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência. Então, no mini índice, no mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, mapeio 17 ativos diferentes todos os dias e todas as oportunidades ficam ali ilustradas, igual eu vou mostrar para vocês essas daqui que a gente vai ver hoje. Mas aí tá vendo? Essas setinhas mostram trades que a gente mapeou com antecedência e que tiveram bons desenvolvimentos só nessa puxada de captura de liquidez. Então, você seguir esses movimentos faz muito sentido e gera trades muito bons e muito assertivos. Agora, quanto que a gente pode ir contra esse tipo de movimento? Aqui, por exemplo, a gente vai ver fundos nivelados de novo. Então, também é uma zona de liquidez. Exatamente aqui. Tá vendo? Então, é uma zona de liquidez. Aqui embaixo é uma região que pode entrar pressão de demanda institucional, de big player, seguir o movimento de alta depois que ele visitar aqui para baixo. É um bom negócio. Buscar compras aqui pode ser um bom negócio. Por que nesse caso não é? Porque a gente consegue ver que aqui o preço nivelou os fundos andando de forma lateral. E aí, se você vê os fundos nivelados, você também pode marcar, nesse caso, a parte de cima, porque o preço está criando essa estrutura lateral. E aí o certo é marcar lá em cima. E aí você vê aqui exatamente a movimentação lateral. Você vê que ele está muito mais embaixo da lateralização do que em cima. Você vê que tem um buraco aqui em cima, tá vendo? Que o preço não visita. Você vê que tem muito, mas muito mais toques no suporte, que é a parte de baixo da estrutura, e nenhum toque na resistência. Né? Só deixou o topo ali, que você marca a resistência, e você não vê nenhum toque lá depois. Pelo contrário, o preço nem chegar perto chega dessa região ali de cima. Isso mostra, pessoal, que o preço está andando de forma lateral e está apresentando força de oferta e fraqueza de demanda. Tá? Isso aqui gera direcional de baixa no ativo. Tá? Todo direcional, que são grandes tendências, elas acabam sendo influenciadas por movimentos em equilíbrio, por construções de causa, né, que chama esses movimentos laterais. Isso aqui são conceitos de lei de causa e efeito, né, que é a base do mercado financeiro
quando se trata principalmente de oportunidade trade, tá? Então a gente sabe que lei de causa e efeito diz exatamente isso. O movimento lateral ele vai influenciar totalmente a tendência que vai se originar depois, seja ela de alta ou de baixa. Essa tendência vai ser de alta ou de baixa, muitas das vezes a partir do que o movimento lateral está te apresentando. E aí você encontra esses movimentos laterais para lá e para cá no gráfico, sendo esses movimentos que influenciam qual vai ser a tendência. Então aqui a gente sabe que vai sair uma tendência de baixa, muito provavelmente por conta dessa informação de pressão de oferta e fraqueza de demanda no movimento em equilíbrio, tá? Que a gente verifica por meio desses conceitos que eu falei. E aí, essa liquidez aqui de baixo ela já fica muito piorada por conta disso. Porque se você ficar pensando em compras aqui, sendo que todo o cenário está apresentando fraqueza de demanda e pressão de oferta, não faz muito sentido. Essa liquidez ela dá uma piorada boa. E aí, a gente tem esse gap aberto nesse contexto aqui também. Tá vendo? Gap aberto dessa forma faz com que o preço tende a fechar esse gap. Ainda mais se ele vier caindo aqui, ele vai começar a fechar, tá vendo? Normalmente ele vai buscar aqui embaixo para fechar esse gap no mínimo, né? Ele vai estar fechando justamente esse gap, sem dúvidas. Então, ficar comprando no meio do gap aberto é bem arriscado também. Então, outra coisa que desfavorece bastante essa liquidez. Ou seja, se ele gerar uma boa oportunidade para ir contra essa liquidez, no caso, para a gente vender na continuidade, faz muito mais sentido, tá? Vender faz mais sentido do que comprar, logo a gente vai estar indo contra essa liquidez de fundos, que seria, teoricamente, uma liquidez de compra, igual eu mostrei naquele outro exemplo, mas nesse caso a gente vai contra ela. Então vamos ver se ele vai confirmar. Ele confirmou, porque eu já peguei esse trade aqui, até coloquei esse trade desenvolvendo lá no meu Instagram, que está aqui em cima, dá uma olhada nele. Lá no meu Instagram, nos stories, tem ouro refinado, tem lá esse trade andando lá agora mesmo. Acabei de pegar essa operação e que eu estou mostrando no racional para vocês. Então foi um movimento bem interessante. Inclusive vou mostrar o antes e depois ali, a gente mapeando, né, detalhado para o time poder pegar também, igual a gente sempre faz em todos os mercados, igual eu falei. Então o preço vem caindo realmente, ele precisa confirmar uma continuidade, uma oportunidade. Nesse movimento aqui ele acabou de confirmar. Olha só, isso daqui é uma confirmação, por incrível que pareça, e muito boa, inclusive. Olha o movimento que o preço fez aqui, por mais que esteja micro e bem agarrado ali, mas ele fez muito bem desenvolvido ao mesmo tempo. Ele faz essa movimentação, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, renovou as mínimas. Esse movimento. Tá vendo como é que foi feito esse movimento ali? Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda. E aí, naturalmente, principalmente ali no movimento de alta, a gente tem uma zona de oferta criada. Tá vendo? Todo esse movimentozinho de alta aqui que quebrou o topo, toda a região ali chama POI, uma zona de oferta institucional de continuidade. Então, o mercado voltando nessa região, a gente tem venda de continuidade aqui. Inclusive, a gente pode pegar e puxar um volume profile nesse movimento de baixa. Lá de cima até aqui embaixo. Bum, a POC dá exatamente na região, mostrando uma concentração de volume grande aqui nessa região, que traz bastante qualidade. Tá? Aumenta o potencial da zona de oferta. Então, a gente pode marcar ela. Beleza? Vou marcar ela aqui dessa forma. Na linha de POC já está legal, o pavio está grande aqui, o stop tem que ficar em cima, já fica num tamanho legal aqui essa zona de oferta. Então a gente tem uma ordem para ser colocada aqui nessa região, stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de 3 para 1 ali para baixo, pelo menos. Então a gente mapeou isso lá no time de excelência trade detalhado, olha só. Só pegar o trade. Ah lá. Exatamente essa estrutura de continuidade, tá vendo? Olha lá, 8 horas atrás. Exatamente essa estrutura de continuidade, indo contra a liquidez nesse contexto, por conta desses detalhes que eu trouxe. Então o preço vai voltar na região de POI e vai deixar a venda de continuidade. Tá nítido. É muito simples de você pegar, porque naturalmente tem muita aula disso, passo a passo, explicando como funciona, e ali está desenhado, é só você participar do movimento. Então, a gente vê o preço indo lá. É uma zona de pressão de oferta, igual eu falei, né? Então o preço tende a segurar nela, uma zona institucional de continuidade, e não só isso, como tem um contexto para ela muito bom. Então isso faz a diferença. Então, ele dá uma enrolada boa no movimento e depois ele realmente desenvolve a configuração. Perfeito. Então isso aqui é um movimento interessante, onde a gente está indo contra a liquidez por conta de contexto. E por conta da liquidez ela não está tão boa por conta também do contexto. Tá? Então isso aqui é uma informação interessante, um movimento bom. Agora olha só esse outro movimento aqui que está bem interessante. No caso vai ser para compra essa configuração e a gente vai contra a liquidez de novo. Por quê? Olha só essa grande estrutura lateral aqui também. Ó. De novo uma estrutura lateral. Estrutura lateral é bom porque fica bem nítido aonde está a liquidez. Normalmente a liquidez fica em cima e
embaixo de estrutura lateral, tá? Então, nesse caso aqui a gente pode marcar desse jeito, tá bem nítido aqui a estrutura, tá vendo? Normalmente tem liquidez embaixo, normalmente tem liquidez em cima de estruturas laterais, tá? E aí faz com que, se o preço capturar a liquidez de cima, abre espaço para vendas, acreditando que aqui é uma zona de pressão de oferta que tende a entrar bastante interesse vendedor institucional por conta de ser uma liquidez de venda, liquidez de topos nivelados, é uma liquidez de venda. Então, se ele traz boas confirmações, normalmente a gente tem boas vendas, inclusive, para aproveitar esse movimento de baixa aqui. Isso é o normal que a gente costuma ver como um profissional normalmente opera no mercado. Aqui embaixo é a mesma coisa. Às vezes ele visita aqui embaixo, gera uma boa confirmação de compra, já que são fundos nivelados, costuma entrar pressão de demanda institucional, big player, monta posição nessas regiões, e a gente tem boas compras. Por que que aqui, no caso, ele vai capturar a liquidez de cima? Por que que não vai ser a melhor das opções vender? Vamos entender o contexto de novo. Tirando o zoom aqui do gráfico, aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Se a gente subir lá para o 15 minutos, por exemplo, ou 5 minutos, 15 minutos, vamos lá no 15, vamos dar uma olhada no movimento como um todo. Vindo aqui no 15 minutos, a gente vê que o preço basicamente está numa tendência de alta muito bonita, tá vendo? Ele vem subindo aqui numa tendência de alta perfeita. Olha o tanto de seta para lá e para cá, igual eu vinha falando. Todas as setinhas a gente mapeou com antecedência lá no time, detalhado. Todos com antes, depois, passo a passo, igual eu sempre mostro aqui. Tá vendo? Nessa tendência de alta. Muitas compras a favor dela e algumas vendas, inclusive, todas muito bem desenvolvidas. Então a gente vê aqui uma tendência de alta no 15 minutos nítida. Esse é um ponto. Pegar um trade comprado vai fazer muito sentido porque a gente vai estar seguindo essa tendência. Então, uma boa, é um bom negócio. E aí, essa estrutura aqui, se a gente vê a captura de liquidez de cima, na parte superior, a gente vai estar vendendo contra essa tendência nítida. Então, tem que tomar cuidado com essa venda na estrutura por conta disso também. E olha o que tem aqui em cima, pessoal. Olha só esse topo expressivo aqui que o mercado fez, tá vendo? Tá vendo esse grande topo expressivo? Topos expressivos também são zonas de liquidez de qualidade. Então, em cima desse topo expressivo, no 15 minutos, a gente tem uma zona de liquidez boa, que significa que quando o preço visita aqui em cima, pode entrar pressão de oferta significativa, institucional, é uma liquidez pendente, isso aqui atrai o preço, o mercado é frequentemente atraído por zonas de liquidez, ainda mais quando um topo expressivo, depois começa a virar topos nivelados. Ó. Tá vendo como é que o mercado respeitou ali o topo? E agora são topos nivelados? Se for pegar esse topo aqui de trás também, de certa forma são vários topos nivelados aqui, tá vendo? O que vai formar, querendo ou não, uma região única aqui de liquidez, ó. De resistência de novo, tá vendo? Só que ela é bem macro, ela é bem grande, tá logo acima do preço. Olha a estrutura que a gente marcou, tá aqui. A liquidez pendente está logo em cima. E tem uma baita zona de oferta ali também que a gente marcou. Se a gente puxar aqui para trás, tá vendo esse retângulo marcado? São zonas de oferta. Essas puxadas para cima que o preço faz, tá vendo? E depois vem caindo muito forte depois, costuma criar zonas de oferta, tá? É o conceito do POI e tudo mais. Então, essas lateralizações, ó, grandes lateralizações no passado do gráfico também criam zonas de order block, que são regiões de oferta institucional. Então, isso aqui é uma zona de oferta significativa. Então, como a gente tem aqui no tempo gráfico maior uma tendência de alta muito forte e logo acima do preço uma liquidez muito macro, muito forte, pendente, uma baita zona de oferta, facilmente ficar vendendo nessa região não é a opção mais segura. Pode até gerar boas vendas, mas não é a opção mais segura, porque a gente vai acabar indo contra a tendência e vendendo antes do preço realmente capturar a liquidez mais importante, que é essa liquidez de tempo gráfico maior, que está logo em cima do preço. Então, voltando lá no 1 minuto, a gente vê a estrutura que a gente está falando e a gente volta naquela linha de raciocínio. Se o mercado visitar em cima desse topo, normalmente, dependendo da confirmação, você tem uma venda boa. Porém, a gente tem todo esse contexto nesse caso. Liquidez logo aqui para cima, zona de oferta logo aqui para cima, tudo pendente que pode atrair o preço para continuar subindo e a tendência macro ali toda de alta, super saudável a tendência. Então, ficar vendendo por aqui é arriscado. E aí, contra essa liquidez faz muito sentido no caso. Ao invés de vender ali, a gente pode ter boas compras, dependendo das confirmações também. Então, a gente vê o preço subindo e ele vai embora. Ele realmente vai embora. E aí, olha só o que ele fez ali em cima. Perfeito. Olha isso. Já tá nítido aqui, né? Tá bem bonito o movimento. Ó, 1, 2, 3. Bum, quebrou o fundo. E bum, renovou os máximos. Estrutura de continuidade muito bem desenvolvida, que é a mesma coisa daquela outra, só que é para compra, né? Tá vendo? É
para cima. E aí, principalmente em todo o movimento de baixa, nesse caso, a gente vai ter ali uma zona de demanda. Tá vendo? Usando como parâmetro aqui o movimento de baixa que quebrou fundo. Então, toda a região agora é uma zona de demanda. Ele voltar ali, a gente tem compra de continuidade nessa região. Então, a gente pode estar marcando essa zona aqui naturalmente, né? Toda essa região aqui vai ser uma zona de demanda. A gente vai ter compra nessa região, stop embaixo dos fundos, para aproveitar um movimento de 3 vezes o risco, pelo menos, ali para cima, que vai encaixar bem. Então, ó, o mercado vai lá, busca a nossa ordem, vai dando uma enrolada também, natural, né? Você tem que sentar na mão e deixar o preço andar. Isso é uma habilidade de trade extremamente importante, né? Deixar trades ganhadores se desenvolverem bem a seu favor, extremamente importante isso. O mercado ele vai fluindo aí a movimentação. Ele vai andar bem mais. Ele vai dar uma respirada aqui. E vai andar mais. Perfeito. Fechou? Então a gente tem aqui essa configuração. Olha, a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também. Eu posso abrir aqui. O mapeamento. Lá a liquidez pendente lá em cima. Lá eu estou falando da tendência, tá vendo? Estou explicando exatamente o contexto que eu estou falando aqui, só que com antecedência, para a gente participar do movimento. Né? Desenhando ali a oportunidade. É só comprar na continuidade do POI se ele for criado dali para cima. E aí é igual naquele outro. É muito nítido que ele foi desenvolvido aqui, está perfeito lá. Exatamente, praticamente em cima do desenho ali. É só comprar na movimentação, no caso aqui, ó, na hora que ele testou a região. A gente acabou de marcar ela ali, né? Ó, tá aqui a região. Perfeito, beleza? Então, um movimento muito bom aqui nesse cenário. Agora aqui tem um movimento também bem interessante. Nesse caso não tem a gente indo contra uma liquidez nítida. Aqui é só seguindo uma tendência bem evidente de alta. Olha só o tamanho desse movimento de alta, tá vendo? Nitidamente tendência de alta vigente aqui no cenário. O preço começa a engatar para cima a favor de uma pequena captura de liquidez, inclusive nesse caso. Ó. Captura liquidez desses fundos nivelados, tá vendo? Mercado, querendo ou não, ele captura liquidez embaixo desses fundos nivelados, nesse movimento de baixa, entra a tal pressão de demanda realmente na região, a tendência é toda de alta, a liquidez está indo a favor da tendência, é uma liquidez de fundos nivelados, ele vem subindo com pressão e ele vem criando já as estruturas de continuidade. Olha só a gente mapeando isso lá no time. Ele já está em cima ali do movimento, tá vendo? Basta ele vir testar, ó. Olha lá. Testou ali, é só a gente comprar e aproveitar o movimento, tá vendo? Então tá nítido. Aqui, perfeito. Já está nítido aqui a estrutura de continuidade. Ó. 1, 2, 3. Quebrou o fundo, puxou para cima, renovando os máximos. Ele vai criar justamente essa estrutura de continuidade no movimento, aonde a gente vai ter compra de continuidade na região para aproveitar o movimento de preço. Dá até para estendê-lo um pouco aqui. 3 para 1 para cima. Tem que andar 3 vezes o risco, pelo menos. O mercado vai lá, pega a ordem e desenvolve rápido ali o movimento. Nesse caso, nem foi muito enrolado, foi rápido mesmo essa configuração. Então, um movimento muito bom aqui também. Então, esses detalhes são importantes. Aqui não tem contra uma liquidez, no caso a gente está indo até a favor dela, mas só ilustrando ali uma oportunidade de segmento de tendência muito bom para você replicar nos seus trades também. Perceba, liquidez a favor da tendência e depois estrutura de continuidade. Acaba fazendo bastante sentido também. Então, pega esses detalhes, replica isso nas suas análises e replica isso na sua tomada de decisão, que vai fazer diferença no seu resultado completamente. Fechou, pessoal? Vamos juntos! Fui! Valeu!